Alô, bom dia a todos. Vamos começar a entrevista aberta. Bom, primeiro vamos pelo começo, né? Meu nome é Guilherme Azevedo, eu sou um dos organizadores do Jornalherismo, que é um portal de comunicação. A gente está começando hoje um projeto novo, chamado Entrevista Aberta. É um projeto bastante arriscado, né? Mas, sem risco, a gente não atravessa nenhuma rua, sem amor, a gente não atravessa uma rua. É com muito amor que a gente começa hoje. A gente trouxe hoje o Audálio Dantas. O Audálio Dantas é uma história viva do jornalismo, né? Repórter da antiga, repórter da atualidade, líder de comunicação. E tem a história de jornalismo na cabeça. Bom, Entrevista Aberta vai ser um encontro mensal. A gente acredita com isso daí, né, de abrir mais para o público, que o mediador é importante, tá? O mediador é importante, mas eu acho que é mais importante fazer junto do que fazer de uma forma hierarquizada. A gente não acredita muito nessa coisa de hierarquia, não. A gente acha que o jornalismo, inclusive dos novos tempos, tende a uma horizontalidade, e tem que ser, né? Jornalista não é dono da notícia, né? Não é dono da informação, não é dono do mundo, né? O mundo pertence a todo mundo. E todo mundo é capaz de contar uma história, de criar uma narrativa da sua vida, e acho que a soma dessas narrativas que faz realmente o mundo ter esse sentido bacana, isso é uma coisa legal. Então, sim, o jornalista é um deles. Eu queria dizer, primeiro agradecer a presença de vocês, que é uma coisa importante. Os encontros ao vivo hoje são mais difíceis. As coisas se dão mais no plano virtual, né? Não tão diretamente assim. Mas essa ideia é muito boa, porque aí cada um se torna um personagem da história. É isso. Estou muito feliz, agradeço o seu convite e podemos mandar abraço. Eu começo com a primeira pergunta e depois eu me calo, tá bom? Audálio, eu vou começar lá pelo começo, lá em Tanque d'Arca. Quando você rememora aqueles tempos de lá, né? Queria saber qual é a primeira memória que você tem daquele lugar, né? E também uma memória que você pode situar hoje, lembrando, que foi decisiva para você se tornar o que você é hoje, né? Então, uma memória lá de Tanque d'Arca e um momento decisivo da sua infância, quando você, poxa, acho que hoje olhando, foi aquele dia lá que eu descobri para onde eu ia. Bom, a memória, primeiro, eu preciso localizar Tanque d'Arca. Às vezes, quando eu vou muito a Alagoas, a convite, e algumas pessoas perguntam de onde você é. Aí eu digo de Tanque d'Arca. Eles dizem, onde fica isso? Lá, hein? Que é um dos menores estados, acho que é o segundo menor estado do país. Tanque d'Arca, quando eu nasci, era um distrito do município de Anadia, que era, na ocasião, o maior município do estado. Abrangia um território, quase metade do estado. Em 1960, 60 e poucos, se emancipou, virou cidade, e, na ocasião, tinha mais de 2.000 habitantes. Era um fenômeno. Atualmente tem os seus 6.000. E eu escrevi, há algum tempo, um conto em que eu digo que aquela cidade era uma cruz, porque ela, rigorosamente, tinha 4 ruas. Tinha uma praça quadrada, que chamavam Quadro, saía uma rua na direção do Sertão, outra na direção do Rio São Francisco, se cruzavam ali e era uma cruz. Essa é a história de uma cabra. Esse conto se chama A Cabra, já foi publicado e está para ser, inclusive, traduzido, porque é uma memória da infância. E essa memória é uma memória muito tocante e talvez seja a memória de muitos meninos do Agreste e do sertão nordestino. É a história de uma cabra que é encontrada no meio do caminho. O menino e o pai. Não é a minha história, mas é a história de muitos outros meninos lá. Eles saíram, o pai mascateava,
saiu num dia de feira para tentar vender as coisas deles, não conseguiu. E, como a situação era difícil, no caminho ele começou a bolar o que fazer para resolver, porque a coisa estava brava. Aí, parando numa casa, já no final da tarde, tinha uma casa de barro batido, e uma cabra amarrada no chamado oitão, e ele ofereceu as coisas e o dono da casa disse que não tinha nada para comprar. Então, ele propôs um negócio: olha, você me dá essa cabra e eu de volta, quanto é que você quer? Veja que você escolhe. Não, não queria nada. Então, ele comprou a cabra. Ele tinha um plano. O plano era, evidentemente, o dia seguinte era dia de feira, era esquartejar a cabra e botar para vender e faturar algum. E o menino pressentiu isso. Não foi dito, mas o menino pressentiu. E, no caminho, a cabra puxada por uma corda, o pai na frente e o menino atrás, o menino começou a antever a tragédia da cabra morta. E foi dormir, chegaram de madrugada em casa, foi dormir, não dormiu, ficou tendo pesadelos, etc. e tal. Quando ele acordou, o pai não estava em casa, nem a cabra estava no quintal amarrada, como tinha ficado na madrugada. E ele saiu certo de que o que iria encontrar. E ele tinha uma grande admiração pelo pai e se mirava muito nos olhos do pai, que tinha um brilho muito especial. Aí ele saiu correndo na direção da praça, essa é aquela cidade, né? E chega e vê uma bancada assim, o pai atrás, a cabra esquartejada, o sangue escorrendo por lá. Ele olha no pai e diz não, e pensa: não há mais brilho nos olhos do meu pai. Essa é a história. Essa é uma lembrança forte, porque ela remete ao tipo de vida que as pessoas levavam por ali. Tá? Bom dia, prazer. Meu nome é Adriana, trabalho com marketing digital e eu gostaria de saber o que você acha do movimento do novo jornalismo encabeçado pela Mídia Ninja. O que você acha do trabalho que está sendo feito por eles? Você sabe que eu quando vinha para cá, eu estava apostando sozinho que essa seria talvez a primeira pergunta e bateu. Mas sobre a questão da Mídia Ninja, há, nesse momento, um frenesi em torno desse movimento, que, evidentemente, é muito importante, tem tudo a ver com a evolução das novas tecnologias, né? As novas tecnologias que podem, evidentemente, acabar, ou, pelo menos, deixar escanteado o modelo de jornalismo que vigorou ou está vigorando até hoje. Mas eu diria que a Mídia Ninja é um espasmo. As possibilidades das novas tecnologias, da informática, tudo isso, esse universo infinito, como todo universo, isso são imensas. Então, isso deve ser um pingo, um grão de areia no meio do futuro, em perspectiva de futuro que venha por aí. Acho também que há um exagero ao se dizer que isso é o novo jornalismo. O novo jornalismo que se espera é um que tenha o que talvez muito do que se faz hoje no jornalismo estabelecido não dá as respostas aos leitores, à sociedade. Os grandes jornais, os grandes veículos, televisão, rádio, etc., são presos a interesses econômico-financeiros que não são os interesses. Talvez isso tenha provocado o nascimento talvez não, certamente provocado. Mas qual é a credibilidade? Porque o jornalismo se funda em credibilidade, em apuração da informação, porque não se passa informação à toa, informação sem
sem credibilidade, vamos repetir a palavra. E com que recursos o Mídia Ninja, que é uma coisa espontânea, parece, tem condições de apurar? Ou é só mostrar e dizer aquilo que foi, digamos que seja um jornalismo impressionista do momento, e exacerbado também. Bom, depois a gente pode falar mais sobre isso, ok? Obrigada. Alguém quer continuar? Não, então, Vamos vou lá. aproveitar e fazer uma pergunta. A gente está falando, né, sobre essa parte das novas mídias, né, com a internet. Eu queria entender um pouco assim, sobre o mercado de revista hoje, porque a gente vê assim, grandes reportagens, o repórter ia lá, investigava, e hoje a gente vê que a maioria das matérias ou é pergunta enviada por e-mail, ou é um bate-papo no telefone e está tudo certo. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Claro. Obrigada. Vou pedir emprestado uma frase do meu companheiro, amigo, Ricardo Couto, grande repórter. Outro dia, discutindo essa questão, ele disse que a mídia impressa está se suicidando. E eu acho que ele tem plena razão. Está se suicidando por vários motivos. Primeiro, porque não está mais preocupada com o rigor da informação, com o rigor, com a credibilidade, que é o fundamento da imprensa, né? Então, faz tempo que essa mídia, principalmente a mídia impressa, os jornais diários, no mundo inteiro, ficam tentando repetir a receita da internet. É um absurdo. O formato da internet é esse, é baseado na instantaneidade, na notícia imediata, em infográficos, em quadradinhos, em textos comprimidos, sem apuração, na maioria das vezes, sem o rigor da apuração. E os jornais começaram a fazer isso, né? Notícia curta, quadradinha, informático, imagine, infográficos, e puxam para lá, puxam para cá, sintetiza aqui, sintetiza ali, quando, na verdade, devia estar se aprofundando na informação. Não precisava fazer essa reportagem clássica que se fazia, mas se aprofundar na análise dos fatos, e não está fazendo. Com isso, claro que não pode concorrer. Em 1962, o Alberto Dines, que é um dos luminares da imprensa brasileira, no Jornal do Brasil, na reforma do Jornal do Brasil, ele instituiu um negócio chamado edição de texto, né, que não havia. E pauta, não havia pauta das matérias. Aí ele disse, nós precisamos pautar as matérias, ter uma reunião de pauta ampla, para não repetir o que a televisão disse na véspera. E o que é que está acontecendo agora? Na ideia de dar notícia, todo dia você se depara com manchetes que você viu no dia anterior. Então, quer dizer, esse suicídio ele está em pleno curso, entendeu? As revistas e também a precarização do mercado de trabalho, que as reportagens são feitas por telefone, no caso, mesmo na revista em que eu trabalho. A revista que eu trabalho faz a maioria das suas matérias por telefone. Então, o que o Ricardo Couto disse é que, na época, quando ele escreveu esse texto, que, aliás, está num livro que eu publiquei, organizei, chamado Repórteres, ele disse que o jornalismo não refletia mais a realidade, porque fazia por telefone e, consequentemente, não ouvia o povo, porque o povo não tinha telefone. Agora já tem, mas naquela fase não tinha. Audálio, Oba! o que você acha da regulação da imprensa? Acho que é um fato, é uma necessidade a regulação da imprensa. Muita gente, principalmente os interesses envolvidos aí, diz que isso seria um caminho para a censura, para o controle. Não é. Em vários países, dos chamados primeiro mundo, há mecanismos de controle da mídia. Um deles é fundamental, que é aquele que não permite a propriedade cruzada.
explicando rapidamente o que seja isso. Propriedade cruzada é um grupo econômico deter, ao mesmo tempo, todas as mídias. E isso acontece nesse momento aqui no Brasil, todo mundo sabe disso. O sujeito tem jornal, rádio, televisão, internet, TV aberta, TV fechada, etc. e tal. Quando eu fui presidente da Federação Nacional de Jornalistas e quando fui deputado federal, eu participei de vários movimentos no sentido de que se estabelecesse mecanismos capazes de participação da sociedade na discussão do que seja o papel da mídia, o que ela espera e o que é que ela reclama da mídia. E, com isso, nasceu o negócio, pouca gente sabe disso, é um absurdo, um negócio chamado Conselho Nacional de Comunicação Social, que é um dos instrumentos da Constituição de 1988. Isso foi resultado de uma luta muito grande. O que seria esse conselho? Esse conselho teria uma amplitude muito grande, com representantes do patronato da mídia, com representantes dos trabalhadores da mídia, com representantes da universidade, enfim, da sociedade. Isso entrou na Constituição, mas só veio a ser regulamentado 12 anos depois. Por que demorou tanto a ser regulamentado? Porque os interesses do empresariado de comunicação estavam segurando, evidentemente, nas comissões do Congresso Nacional, etc. e tal. Foi regulamentado em 2002, 2001, 2002, porque é um instrumento auxiliar, é um órgão auxiliar do Congresso Nacional, para ver, por exemplo, a questão das concessões de rádio e televisão. Como é que funciona isso? Os canais de rádio e televisão são propriedade do Estado e, consequentemente, são propriedade da sociedade. Então, a sociedade tem que dizer alguma coisa a respeito disso. E esse conselho se instalou, mas não vingou, porque os interesses da grande empresa, da grande mídia, estavam lá dentro, representados lá, como era previsto, mas estavam mais do que se previa. E isso morreu, e ficou anos e anos, de repente parou de funcionar. Vocês vejam por que a mídia precisa ser. Não é controlada, a mídia precisa ser, no mínimo, debatida, fiscalizada pela sociedade, no sentido de que ela não faça aquilo que seja simplesmente a defesa dos interesses de grupos. Não é isso? Mais ou menos isso. É complicada essa história. Bom, me apresentando, né, sou Alexandre, sou publicitário, trabalho numa agência de comunicação. E eu gostaria de saber, Audálio, o que você acha dos protestos que aconteceram e, principalmente, da cobertura da imprensa. Eu vi uma matéria de uma repórter da Folha que ela foi, inclusive, levou um tiro no olho de bala de borracha. Eu queria saber o que você acha disso. Bom, eu comentei várias vezes esse assunto no Facebook. Eu tenho uma opinião formada. Primeiro é que as manifestações em si são importantes, muito importantes pelo fato, por exemplo, de que, passados 25 anos da promulgação da Constituição, ainda há pesquisas. A Constituição foi o coroamento das lutas de resistência democrática no país contra a ditadura militar. E se fazem pesquisas por aí em que aparecem números espantosos de pessoas que dizem que não se importariam se o regime ditatorial voltasse. Acho que uma delas passa de 50%, isso, o que é uma coisa entristecedora. Mas, então, esses movimentos têm esse sentido, é positivo, porque são filhos das liberdades democráticas, exercícios das liberdades democráticas. Bom, aí, e com um fato muito curioso, a maioria das pessoas que foram para a rua, com idade, que não viveram a ditadura,
não sabe, inclusive, o valor que tem uma Constituição democrática, um Estado democrático de direito, mas estão na rua se manifestando. Isso é que é importante. Bom, agora, o fato mais importante, vamos dizer, é que essas manifestações não tiveram um direcionamento, não que precisasse do líder, do palanque, etc. E tal. Mas a palavra de ordem inicial, que era o passe livre, ela se perdeu no meio do caminho, e as pessoas foram para a rua, muitas sem saber exatamente o que estava dizendo. Seria desejável que se fosse em nome de alguma... Por exemplo, de repente, estavam pedindo o impeachment da Dilma Rousseff, o que é um absurdo. A Dilma Rousseff não tem nenhuma responsabilidade por problemas que são seculares no Brasil, né? E, ao contrário, ela está tendo uma administração, tinha uma popularidade. Qual é o mistério da perda repentina da popularidade? Qual é o mistério, de repente, a mídia, a grande imprensa, está fazendo pesquisa no meio? Isso é um absurdo. Fazendo pesquisa na rua com os manifestantes e aparecer o Joaquim Barbosa com 30% de intenções de voto para presidente da República. Quer dizer, se transformou essa coisa sei lá, numa coisa que não é desejável. E, principalmente, o fato de terem aparecido os movimentos marginais, que não sabem nada, não querem nada, eles só querem se manifestar, só querem quebrar vidro. E isso não tem a importância que deveria ter nesse movimento. Mas certamente, ele deu frutos e dará ainda muitos frutos no sentido de aperfeiçoamento da participação democrática. Hã? Não, é isso. As grandes manifestações populares, inclusive a campanha das eleições diretas de 1984, elas tinham um direcionamento, elas não precisavam também do líder carismático, não precisavam, mas havia uma frente democrática no país, constituída por partidos políticos que são negados, por pior que sejam os partidos políticos, eles são absolutamente necessários como mecanismos de funcionamento do regime democrático, do Estado de Direito. Bom, aí aparecia, então, gente que nada de partidos, nada disso, nada daquilo, os partidos fora, etc. e tal. Acho que os partidos que nós temos nesse momento são rigorosamente, desculpe dizer, lixo, a maioria deles é de lixo. Mas os partidos, a ideia, a concepção de partidos, você não pode deixar de fazer. E o movimento das eleições diretas, em 1984, principalmente, foi o maior movimento de massa no Brasil, em toda a história do Brasil. E também teve uma convocação assim, não foi uma coisa assim de um sujeito, um líder carismático dizer, vamos lá, mas, de repente, o povo estava na rua, mas em cima de um objetivo, que era aquele de conquista das eleições diretas, que não aconteciam no Brasil desde 1961, 62. Então, há essa diferença. Eu participei do movimento das eleições diretas, mas fiquei lá no meio do povo, lá, claro, eu era deputado, mas estava lá. Só um pouquinho. É Paula, né? Isso. Eu vou desviar um pouquinho do tema. Vamos lá. Eu queria saber qual que é a sua opinião a respeito da exigência ou não do diploma de jornalismo para exercer a profissão. Bom, primeiro eu devo dizer que não tenho diploma de jornalista, eu sou autodidata, mas sempre defendi a exigência
não do diploma. Quando se fala a luta pelo diploma, parece que você está lutando por um quadro na parede. Não é isso. É a luta pela exigência da formação específica para o exercício da profissão de jornalista. E isso não só do ponto de vista dos fenômenos da comunicação, mas do ponto de vista da formação universal, de cultura geral, que forma esse ser esquisito, esse profissional esquisito, que é especialista em assuntos gerais. E ele precisa ser especialista em assuntos gerais. É o exagero, parece, mas ele precisa, no mínimo, conhecer o mundo em que ele está vivendo, o mundo em que ele está agindo e está interagindo, etc. E isso a universidade oferece. Se não oferecer, é porque é ruim, né? Mas não é porque os cursos possam ser ruins. Então, a coisa fundamental aí, há um movimento contrário dos empresários de comunicação, dizendo que isso ofende a liberdade de expressão. A liberdade de expressão é um remédio que serve para tudo, no caso eles dizem, a liberdade de expressão, a minha liberdade de expressão, no caso deles. É que qualquer cidadão poderia ter esse direito de fazer, tendo vocação e talento para fazer, poderia fazer. Mas isso aí não é em defesa da liberdade de expressão, é em defesa de interesses imediatos. Isso eu não tenho dúvida em dizer. Porque a exigência da formação faz com que se crie um profissional como médico, engenheiro, sociólogo, pedagogo, está aqui pedagogo. Quem é pedagogo aqui? Eu acho que você. E essas pessoas, evidentemente, poderão escrever coisas em jornal, ninguém proíbe. Mas o que eles querem é que essa não exigência disperse o grupo de profissionais. E dispersos, eles terão menos força, eles não terão capacidade de organização, porque vem de lá o cara que se formou em Direito, outro que se formou em Sociologia, outro em História, e cada um tem o seu interesse específico, o seu grupo. Como trabalhador, ele se organiza na origem da sua formação. Eles não querem essa organização porque isso fortaleceria a categoria, isso não tenho dúvida. Eu defendi isso como presidente do Sindicato de Jornalistas, como presidente da Federação Nacional de Jornalistas, como deputado federal, enfim, e continuo até hoje. A liberdade da contratação. Hein? Liberdade da contratação. Exatamente, aí é a liberdade da contratação. Diz bem o Joás, que ele ontem postou no Facebook que os caras perguntariam, né? Também, e dariam respostas. Está dando uma resposta, né, nesse encontro nosso.